2-0 Palmeiras para cima do Audax, que para desespero de João Paulo Capelanes, isso é um fato, chegou até as oitavas de final da Copinha num jogo onde o gol da classificação do Audax foi irregular, foi um gol de mão, não tinha VAR, agora tem, e o Palmeiras vai vencendo com uma certa tranquilidade o Audax por 2-0, 34 minutos do primeiro tempo, com o segundo gol marcado pelo Eric Belé. Atenção nesse garoto, guardem esse nome, Eric Belé é mais um daqueles que prometem nas categorias de base do Palmeiras. Ele fez os 2 gols já deste jogo. Vai ser o primeiro ano dele realmente fixado no sub-20 do Palmeiras, garoto que vai completar 17 anos ainda, o Eric Belé. E no profissional do Palmeiras, jogo de amanhã contra o Noroeste, meu caro Paulo do Vale. Já te passei algumas questões no nosso WhatsApp, né? Palmeiras que depois de 14 anos volta a enfrentar o Noroeste. O último jogo também foi no Alfredão, né? Casa do Norusco. O Palmeiras venceu por 2-1 com gols de Valdívia e Vinícius, que carinhosamente era chamado de Vini Show pela torcida, de uma forma bem irônica, né? Para o atacante Vinícius. E depois de 14 anos, então, o Palmeiras retorna ao Alfredão, agora reformado, com um gramado novo, e o Abel vai seguir com o planejamento de ter um time misto, né? De fazer a rodagem do elenco, manter os atletas frescos, como gosta de dizer o técnico português. Então dá para imaginar um Palmeiras de Everton ou Marcelo Lomba, ainda é uma dúvida no gol, não sei se o Everton sai, porque quarta-feira já tem clássico contra o Santos, e é bom manter o ritmo de jogo do goleiro, então ainda tem essa dúvida se vai o Everton ou o Marcelo Lomba. O Mike deve ser o lateral direito, Gustavo Gomes, Benedetti e Caio Paulista, essa deve ser a linha defensiva do Alviverde. Meio de campo com o Aníbal, e aí a possibilidade do Figueiredo ser titular, se o Figueiredo iniciar a partida ou se o Figueiredo entrar em campo, ele será o 45º jogador formado na base do Palmeiras, revelado nos últimos 5 anos. O Palmeiras já subiu 44 jogadores da base para o profissional, 7 com o Vanderlei Luxemburgo e 37 com o Abel Ferreira. Então o Figueiredo pode ser o 38º jogador utilizado da base sob o comando técnico de Abel Ferreira. Deu uma pausada porque eu olhei para o lado e pintou o terceiro gol do Palmeiras, o terceiro gol de Eric Belé. O moleque meteu um hat-trick na Copinha. Ótimo jogador, o Eric Belé. Eric Belé. Mais um que tá surgindo, meia armador do Sub-17 do Palmeiras, agora no Sub-20. Então, o time deve ter o Everton Lomba, Mike Gomes, Benedetti, Caio Paulista, Aníbal Moreno. Aí o Figueiredo disputa essa vaga com o Atuesta entre os titulares, e Rafael Veiga no ataque. O Facundo Torres deve fazer a sua estreia. Felipe Anderson, no estilo Lucas Herrero, botou cabelo e ainda não cresceu. E o Flaco Lopes como centroavante da equipe Alviverde. Esse deve ser o time do Palmeiras para amanhã, meu caro Paulo do Vale. Ô Solero, eu li na internet, assim, né? Não tem nada. Li assim porque o X hoje... Tava zapeando, ele mais sugere as coisas do que de fato coloca quem você segue na timeline. Então, você tem ali inúmeras coisas que normalmente eu não teria acesso. Falando que o futebol árabe poderia vir atrás do Flaco Lopes. Quem? Flaco Lopes no mundo árabe. Eu tô falando realmente assim, tipo, só vi na timeline um perfil X, não é de ninguém que a gente que acompanha o Palmeiras, pelo menos na minha visão. Alguma coisa foi falado a respeito disso? Desconheço. E por sinal, né, várias coisas pipocam, né, o entorno da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Como, apesar da Leila publicamente falar uma outra situação, sigo com a minha informação aqui que Andrés Pereira e o Telhado, os dois se aliaram. Ele subiu pro Telhado. Até porque o Palmeiras já tomou 2 nãos e não tem uma outra proposta. Então como é que vai contratar o cara que o clube dele já recusou 2 propostas, você não vai aumentar e o clube dele já falou que ele não vai sair? Então, a não ser que o Fulham ligue pro Palmeiras e fale, cansei dessa história.
vou liberar logo, vai, não quero mais saber, mas não é o que o Fulham tá a fim de fazer. O Fulham quer renovar o contrato com o Andreas Pereira. Então, apesar da Leila falar que a gente continua, não quer que seja novela, ainda temos esperança, eu, sinceramente, continuo com uma informação de que Andreas Pereira e Palmeiras é algo que não vai rolar para este momento. E trago também uma atualização, porque ontem, né, falamos sobre finalmente o Palmeiras tirar do papel o desejo de fazer uma proposta por Claudinho. A primeira que chegou no Zenit já tomou um não. Primeira do Palmeiras. A primeira oferta do Palmeiras para o Zenit pelo Claudinho, já recebestes um não. Então vamos ver se o Palmeiras vai alinhar uma segunda proposta por este jogador. Verdade que o Zenit topa trocar o Claudinho pelo Santiago, pelo queria pelo fazer Arias? isso, foi o que o presidente do Fluminense falou, por sinal ele confirmou, né? Aquilo que a gente trouxe de informação e que a Leila falou, que o Rony foi vendido para o Fluminense e o Rony não topou jogar na equipe do Fluminense. O Mário Bittencourt falou isso hoje na entrevista coletiva, né? Que ele não aceitou os salários, mas se o Rony quiser ligar para ele, ele negocia de novo ali o salário com o jogador, porque a proposta continua na mesa do Palmeiras. Aí foi o próprio Mário Bittencourt que falou, pô, o Zenit veio atrás do Arias, a gente perguntou, vocês emprestam o Claudinho e levam Arias? O Zenit, de acordo com o Mário Bittencourt, falou, beleza, eu fecho. Só que o Arias não quis ir pro Zenit. E isso significa o quê? E aí é normal o Palmeiras ter tomado esse primeiro não. Se não chegou ninguém, pra que vai liberar o cara? Então, se o Zenit não tem um na mão, vai ficar com dois voando, porque não tem o Arias, vai perder o Claudinho. Então, por isso que o Zenit disse esse primeiro não, esse não inicial ao Palmeiras, mas é uma negociação que pode girar na casa dos 20 milhões de euros, Palmeiras e Claudinho. Mas, por enquanto, com esta negativa do Zenit. Hoje também rasguei o meu espanhol para conversar com representantes de Valentim Gomes, jogador que por intermediários brasileiros foi oferecido à Sociedade Esportiva Palmeiras. Neste momento, de acordo com o próprio empresário do jogador e também com pessoas do Palmeiras, não houve nenhum movimento para fazer uma contratação, para trazer esse jogador. Só que o Palmeiras já sabe tudo, quanto ele ganha, o quanto o Vélez quer, que são 10 milhões de dólares, mas com a pegadinha, e por isso ele não fechou com o Cruzeiro. A pegadinha é, o Vélez quer que o clube que vá atrás do Valentim Gomes pague os impostos da negociação, assim como o Real Madrid fez para contratar o Endrick, né? O Real Madrid trata como uma venda, uma compra, melhor dizendo, de 72 milhões de euros. O Palmeiras fala que é uma venda de 60, porque o Palmeiras não vai receber os 12 milhões de euros em impostos. A venda do Estevão para o Chelsea também arca com impostos aqui no Brasil. A mesma situação agora com o Vitor Reis. E para o Palmeiras não seria uma novidade, porque para trazer o Flaco, o Aníbal e o Giai, o Palmeiras também arcou com os impostos do governo argentino. E são mais 2 milhões de dólares para esses impostos. Então, se o Palmeiras quiser fazer esta contratação, teria que desembolsar 12 milhões de dólares para contratar o Valentim Gomes, mas até o momento, e aí até a confirmação do próprio empresário do jogador, não tivemos contato para fazer a negociação. O nome foi oferecido, Palmeiras analisa, mas por enquanto ainda não colocou essa segunda marcha para buscar o tal zagueiro que o Abel Ferreira pediu publicamente na entrevista coletiva. Então, nesse momento, meu caro Paulo do Vale, por enquanto não vem ninguém. Ô Soler, posso te fazer uma pergunta, assim, com relação